Então, amores, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o ego e como ele atrapalha, né? Como ele destrói nossos relacionamentos. Eu acredito aqui que todos nós temos aí essa questão de relacionamentos, é algo que a gente vem aprendendo, a gente vai evoluindo, né? Mas antes de tudo, eu quero explicar para vocês, numa visão bem simples, de como a gente vai ver o ego, né? A gente sabe que existe esse ego, algumas pessoas dizem que tem que acabar com o ego, eu não aguento mais meu ego, etc e tal, mas o ego é uma ferramenta, né, evolutiva, assim como a consciência também é uma ferramenta, mas a gente não vai chegar aí, tá? Nós vamos falar primeiro do ego. Então, o que que acontece? O que que é o ego, né? O ego é a comunicação pela qual a gente atua aqui na matéria, né? Então, para resumir bem, o nosso ego é o nosso nome, nosso CPF, né? É este personagem que está mudando o tempo todo aqui, né? E como começa esse ego? O ego, ele começa quando a gente nasce, né? Quando a gente sai da barriga da mãe, né? Então, quem fala muito disso é Jung, né? Quem quiser aprofundar, entender, ele fala da teoria da inflação, que ele explica exatamente a importância do ego para a nossa evolução. Então, assim, olhando primeiro pelo olhar da psique, como é que a gente vê isso? A gente nasce e ali a gente tem um foco no nosso eu, né? Que é o quê? O nosso eu primeiro é a gente, a nossa mãe, né? Então a nossa mãe, ela dá a nossa primeira identidade, né? Então a primeira noção que a gente tem é ser filha desta mãe ou estar conectada a essa mãe, né? E ali a gente vai comendo e inflando, né? E nesse processo da gente inflar enquanto criança, que a gente vai ficando maior e tal, o que que acontece? No processo até os 7 anos é totalmente inconsciente, tá? É totalmente inconsciente, tanto que a gente guarda muito pouco das coisas até os 7 anos. Por quê? Porque nesses 7 anos o ego ele precisa aprender a andar, falar, né? É bem aquela coisa do filme Avatar, quando o cara vai experimentar o corpo e o corpo do Avatar e o corpo sai quebrando tudo, ele fala, né, primeiro eu tenho que dominar o uso do corpo, né? Então, a primeira evolução do ego é esse uso do corpo, até 7 anos, né? Então, o corpo físico. Dos 7 aos 14, os próximos 7 anos, a gente vai construindo o nosso corpo emocional, astral, né? Este corpo emocional astral maravilhoso que a gente tem, com essas emoções tão legais, né? Vai falar que vocês não vão reclamar, não, né? Essas emoções massa que tem aí programada, né? Então, dos 7 aos 14 anos vem essa programação emocional do ego. E dos 14 aos 21, a programação mental, ok? Então, assim, o ego é constituído pelo corpo físico, emocional e mental, tá? E cada um desses corpos vem com um átomo permanente. Não precisa se preocupar com isso, mas é uma informação importante para vocês saberem que o corpo físico energético tem uma central de informação, tá? O corpo emocional tem outra central de informação, por isso que é fácil a gente entender o ego, né? E na outra central de informação, que é a mente, tem o outro, são 3 átomos, a gente chama de átomo permanente porque ele é devolvido ao centro da Terra quando a gente não vai usar mais este avatar para se comunicar aqui no plano terreno, tá? Então, a gente começa o ego focando sempre nesse eu, né? Então, praticamente até os 21 anos, o ego ele está muito nesse eu, né? Quem eu sou, como eu sinto, o que eu quero, esse eu, né, que vai montando até esses 21 anos, tá? Obviamente que, assim, algumas pessoas, elas demoram um pouco mais esse processo, tá? De acoplamento. Então, não é bem preciso como se gostaria quando o ego surgiu, né? De a gente conseguir
esses 7 anos acoplar as informações, os outros sete, os outros sete. Então, o que que aconteceu com a questão do nosso ego, né? Então, se a gente entender que o ego é o lado material da alma, tá? A gente transita do ego para a alma. Como? Agregando informações virtuosas, que são da alma, né? Da essência, tá? Então, o nosso aprendizado primeiro aqui, espiritualmente falando, é a gente primeiro entender esse ego, né? Então, este ego, ele foi composto da ambientação, das crenças que estavam em volta, daquilo que era confirmado ou reprovado, né? Desde que a gente vai crescendo aí, nós vamos registrando significados, conclusões, histórias, coisas que a gente muitas vezes nesse período de inconsciente dos 7 primeiros anos, ali tem muita programação ali do ambiente familiar que a gente já está totalmente, já era inconsciente e muitas vezes permanece inconsciente em nós, porque são coisas que dali surgiram as identidades, né? Então, o ego, ele é de origem animal, tá? Então, ai, viemos dos macacos. O ego, sim, a carne, tá? Veio de origem animal, nós viemos do reino animal, a ciência tá ok, tá? Ninguém aqui vai brigar com ciência, ok? Só que o que vem dessa origem animal é só a nossa parte física, emocional e mental. Mental também, tá? Então, e isso daqui compõe o ego, ok? O que a gente quer é alinhar esses três corpos, ok? Para que a gente passe para uma outra fase, né? Que é a transcendência do ego, que é quando a gente transita da evolução da alma para o espírito, ok? Então, nós temos aqui na nossa evolução, primeiro, a gente recebe esse ego e ele vai aí se constituindo e ele, a maneira pela qual o ego se comunica aqui na matéria é através de identidades, ok? Então, assim, você aí tem uma identidade de filha ou de filho, né? Que é diferente da minha identidade de filha ou de filha, né, no caso. Mas vocês têm essa identidade montada, eu digo que a nossa mãe tem o controle remoto da nossa primeira identidade, viu, gente? É só chegar perto da nossa mãe que parece que a gente fica tudo, sabe nem o que acontece, né? Eu, eu falava assim que eu chegava, chegava para conversar com a minha mãe, alguma coisa assim, dali a pouco eu já estava conversando de um jeito que eu falava, da onde está vindo isso aqui, né? Por que que quando eu tô lá, não sei onde, eu não me comporto dessa maneira, parece que eu estou me justificando, né? O que é isso aqui? É dessa identidade de filha. Vocês estão entendendo? Gente, estão acompanhando? Tá? Então, o ego, ele criou várias identidades. Várias, 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 tá? E uma delas é a identidade de relacionamentos, né? Ou vocês, quando estão se relacionando, não fica tentando se encontrar no meio daquela bagunça, né? Por quê? Porque quando vem essa identidade de relacionamentos, vem coisas que quando você está conversando com a sua mãe, com a sua amiga, ou sei lá, não vem essas questões de relacionamento, não vem essa sensação de rejeição, não vem essa sensação, às vezes, de abandono, né? Então, onde que está a sua identidade de relacionamentos e como ela se sente no mundo? Né? É isso que a gente tem que entender antes de entender como se relacionar, tá? Então, assim, todos nós temos uma identidade de relacionamento que foi construída como? Com o que a gente viu na infância, salve-nos, obrigado. Com o que a gente viu na infância, tem cura, gente, calma. Constelem, né, Sinara? O que a gente viu na infância, entendeu? Aquilo que a gente viu no conto de fadas, né? Para quem não sabe, conto de fadas só existe até o casamento, né? Não mostra o depois, né? Então, assim, é aquilo de vai, busca, busca, busca um casamento, busca uma aprovação, né? Tudo isso somado com a nossa cultura que só reconhece, né, principalmente a mulher, tá,
como tendo sido validada socialmente. Logicamente que isso melhorou muito, mas ainda há essas nuvens sendo purificadas, né? De que ela é validada quando ela realmente encontrou um parceiro, né? Ela foi escolhida, né? Então, tem toda essa questão que é uma coisa cultural que nos permeia, não tem nada a ver com o que a gente quer, a gente nem sabe, é tanta configuração, né? Então, ali, aquele teu campo emocional também vai interferir, principalmente quando você se relacionar. Então, você vai começar um relacionamento, né? E você vai trazer essas cargas antes de se relacionar. Essas cargas são suas. Não é o encosto, o dito cujo, o abençoado, o ser de luz que você encontra que está colocando isso dentro de você. Quem dera fosse. Era mais fácil de resolver, entendeu? Era só dar adeus. Mas não é assim que acontece, tá? O que acontece é que no relacionamento as atitudes, as experiências, o que você interpretar do que o outro está fazendo, vai gatilhar essa identidade nas questões que não estão resolvidas, ok? Então vamos lá. Se eu tenho uma questão com rejeição, me signifiquei rejeição na época do meu emocional, ou as experiências que eu tive, né? Pelo menos as que estão significadas, houve um abandono, houve rejeição, e muitas vezes, gente, esses significados, a gente nem sabe se houve mesmo aquelas rejeições, né? Tem umas que são muito evidentes, né? Rejeições, abusos que são muito evidentes. Tem uns que são mais velados, né? Que não são tão evidentes. Mas vou pegar o exemplo da sensação de rejeição, né? Se você tivesse informação programada, tá, de rejeição, toda situação que acontecer, que você interpretar que não foi incluída, você vai gatilhar essa reatividade de estar se sentindo rejeitada pela pessoa. E aí você tem que lembrar, quando eu me sentia rejeitada ou quando eu me sinto rejeitada, como eu respondo a isso? Como eu reajo a isso? Né? Então, se a pessoa, tá? Ela tem pessoas, a maioria delas, tá? Que eu vejo com registros de rejeição, por exemplo, no ego, o que que elas vão fazer? Elas vão se proteger, significar aquilo como um inimigo e vai se defender daquilo. Ou então se isolar completamente, se achando ruim, achando que não é bom o suficiente, querendo saber onde que errou, querendo saber como que muda para poder ter aquilo, né? Vira aquele monte de distorção interna sua. Nada mais é do que a sua falta de habilidade de entender esta carga e não reagir a ela, né? Vocês querem uma reação de regime de abandono, que é batata, que quem não teve é porque não tem regime de abandono, não, ou não tinha, tá bom? Porque assim, o regime de abandono você logo percebe quando é assim, eu digo que é a galera do textão, né? Que é mais ou menos assim, você interpreta que essa pessoa está fazendo algum abandono, está preferindo alguém do que eu, está me abandonando, né? Tá, tá fazendo outras coisas e não está fazendo coisas comigo também, né? Então eu começo a sentir aquele abandono. Aí o primeiro sinal é o quê? Ciúme, né? Então gatilhou abandono, vem ciúme. Não tem jeito. E eu não estou dizendo que a pessoa está te abandonando. Eu estou dizendo que você está significando que ela está te abandonando fazendo isso, né? Tem pessoas que o fato do outro não ser muito presente acha isso bom. Eu sou uma delas, tá bom? Então, assim, não, eu já sou daquelas que eu preciso de espaço. Tá? Isso aí tem a ver com o elemento ar, com os nossos elementos, etc e tal. Cada um funciona de um jeito, não é ninguém melhor nem ninguém pior, não. É o que a gente dá conta mesmo, meu povo, porque é pancada, né? Aqui, a gente sabe bem disso. Então, o que que acontece? Quando você tá, aí depois que você tá com ciúmes, aí você vai lá e vai mandar um textão para essa pessoa. Aquilo ali é você se sentindo abandonada. A gente não tem nem ideia que a gente está fazendo aquilo. A gente está fazendo para o ego,
Nós estamos fazendo aquilo porque o outro não está sendo legal com a gente, não está fazendo, não está nos amando, não está nos correspondendo, e a gente tem que ir lá resolver, a gente pega todas as nossas defesas e começa a simular, né? Aí depende dos registros que você tem aí. Se você tem registro de traição, por exemplo, você vai trair porque se sentiu rejeitada, entendeu? Se você tem algum registro aí de, vamos supor, as de defesa, né? Geralmente essas coisas que a gente faz, que ataca o outro, que vinga o outro, a gente chama de identidades de defesa, né? Então elas nos defenderam. Então até isso de a gente ir correndo para o casulo quando se sente rejeitada, para o nosso ego é a nossa identidade que nos defende. Nós estamos nos defendendo daquela agressão que a gente significou. Entende? Então, todas as vezes que a outra pessoa, tá, fizeram algo, escolheram algo, se comportar com algo, aquilo vai gatilhar algo em você. Isso tem a ver com os seus conteúdos, ok? O que que eu indico, tá? O que que eu indico? Logicamente que a questão desse alinhamento do ego é uma coisa mais complexa, mas o que que eu indico na área de relacionamentos, tá? Não reaja, não na hora. Não reaja. Respira, dá um tempo, sai daquele foco, conta até 1 milhão, né? E depois elabora uma resposta, tá? Não é reagir, porque a hora que a pessoa falou um negócio aqui, eu já tô querendo, eu já interpretei, gatilhei, né? Às vezes a pessoa, já aconteceu o caso, por exemplo, da pessoa falar assim: ah, é porque eu vou ter um compromisso no fim de semana. Olha, então tá bom, se você já tem compromisso fim de semana, ó a reação. Se você já, ciúme, né? Isso aqui, sentindo abandonada, tá vendo? Se você já tem compromisso fim de semana, então não vem, tá bom? E também você disse que me amava, e aí, né? Tá bom, né? Não fala nada com nada, a reação é só loucura, né? Aí ele pega e fala assim: escuta, eu estava tentando te explicar que eu tenho um evento de manhã, no domingo, e que se a gente podia fazer aquilo que a gente combinou no sábado à noite à tarde. Você entendeu como a reatividade não deixa nem você entender o que aconteceu? Sabe? Quantas vezes vocês vão ver, e quando abre esses gatilhos em nós, que abre registro, a gente fica só lendo pela lente do registro. Se vocês perceberem, já aconteceu de vocês estarem no auge no auge do gatilho, né? Querendo matar 10, ou querendo chorar, ou querendo fazer qualquer coisa, e você está lá naquele auge do gatilho, e você simplesmente para aquilo, para essa energia. Vocês já tentaram fazer isso? Aí, isso aí a gente chama de força espiritual. Isso foi o que Jesus fez. Jesus fez isso. Ele fez essa conversão de cargas. Ele provou que era possível a gente fazer, parar esse instinto animal, parar essas reatividades, porque o animal, ele quer coisa simples, né? O ego, o animal, ele quer coisa simples. Ele quer comida, ele quer prazer, sexo, ele quer segurança, teto e proteção. Ele quer isso aí. Comer, fazer sexo, se relacionar, ser tá num teto seguro, né? Então, o ego, ele quer isso, ok? Então, são as necessidades dele, né? As necessidades dele estão ligadas a isso, só. Então, uma pessoa que está vivendo exclusivamente pelo ego, ela só está buscando essas coisas do animal. Ela não busca transcender, entender quem é ela aqui na Terra, nada disso, é simples. Geralmente os homens são mais simplistas. Desculpem os homens que estão aqui, tá? Não estou falando generalizando, estou falando que geralmente eles são mais simplistas. O que que é simplista? Ah, tem jantar, tem almoço, tem chamego, tem isso, tem aquilo, tá bom, para que mais? Entendeu? Ele quer viver só ali nas questões do animal, né? Então, e isso daí é algo que a gente vai transformando, né? Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que entender é que tudo aquilo que acontece no relacionamento que gatilha na gente não é culpa do outro, tá?
É a sua falta de habilidade em lidar essa carga emocional interna que explodiu em você. Porque tudo pode ser resolvido. E quando você está com essa carga de raiva, de sei lá o quê, incorporado nessas energias, né, pesadas, o que que acontece? Você não vê a coisa com clareza. Você vai ler uma mensagem, você não vai entender a mensagem com aquela lente. Eu já passei por isso, de eu ler uma mensagem porque estava gatilhada em algum registro e ter interpretado completamente como se a pessoa tivesse contra mim. Só que como eu já estava treinando o ego, eu falei, pera, não vou reagir. Ok. Porque na hora me deu uma vontade de dar uma reação de falar, não, mas isso e aquilo, e aquilo, e aquilo, e aquilo. Epa, pera, eu não tô bem, eu tô gatilhada, eu não vou responder, eu não vou responder com esta energia incorporada em mim. E isso que vocês não podem fazer. Reagiu, ficou triste, ficou deprimida, ficou com raiva, ficou querendo matar o outro. Não, mentira, ele não quer, não, a gente ama, né? Então, deu esses negócios, tudo, nenhuma reação nessa vibração vai dar certo. Nenhuma. Para nada. Você sair assim querendo trabalhar no ódio também vai dar errado. Se qualquer coisa, então o que que a gente tem que aprender a fazer? Controlar esse animal dentro da gente. Só que a gente não controla ele para ele não sentir isso tudo. A gente controla ele para ele não reagir quando estiver sentindo isso tudo. Porque ele vai destruir relações, ele vai destruir essa energia do ego, vai destruir tudo. Trabalho, dinheiro, tudo. Por quê? Porque você não dá conta das implosões internas e reage atacando quem tiver na frente, né? Então, é igual aquela criança que se sente acuada, começa a gritar. Então, um adulto, ele tem que saber elaborar seus sentimentos e não reagir, e sim responder à realidade e não responder ao que está fervendo, né? Nesse caso, por exemplo, não reagir, né? Que eu já era treinada. Para quem me conhece, sabe que eu colocava não vou atacar em tudo que é lugar, porque eu queria atacar todo mundo, que era brava, advogada, pensa. Então eu coloquei assim, não, eu tenho que parar com isso, eu tenho que parar com isso. Aí eu comecei a colocar, não vou atacar, não vou atacar, não vou atacar. E aí eu falava assim, não, eu sei que vai me dar vontade de não vou fazer isso, não vou fazer isso, eu vou segurar. Aí o que que acontece? A gente tem aqui três partes de informações cerebrais, né? A primeira que a gente tem aqui, essa aqui, logo na coluna, que a gente chama de cérebro reptiliano, complexo R, tem vários nomes aí que a ciência dá. Esse aqui é o mesmo que tem em todos os animais mamíferos. Os animais mamíferos também têm esse cérebro aqui no fim da coluna, né? Logo acima dele, a gente vai ter o sistema límbico, que é aquele que sente, e o neocórtex, que é aquele que tem razão, que acessa a razão, entendeu? O que que acontece? Quando você reage, você está aqui no cérebro reptiliano. Você está sendo um animal, né? Então, toda vez que te gatilha, gatilha este local, tanto que é exatamente este local, a nuca, né? Aqui na nuca, que é uma das coisas mais miradas para ataques energéticos, né? Implantes, essas coisas na nuca tem muito. Por quê? Porque se coloca um gatilho aqui, você fica 10 vezes mais com raiva. Já tem a questão da raiva, que já tem você já não está conseguindo raciocinar, porque você está naquele cérebro reptiliano, na reação do ego, entendeu? Se você parar, deixar essa explosão que acontece aqui, né, nesse cérebro reptiliano, que é o nosso animal, que é morrer ou matar, que a gente quer matar, quer atacar, se você conseguir segurar isso, não fazer nada, não faça nada. O que que vai acontecer quando parar essa energia aqui, ela sobe para o neocórtex e aí vai elaborar uma, pera, será que é isso mesmo? Será que eu estou exagerando? Será que eu não estou dando muita importância para isso não? E babá, né? Então, vem primeiro o sentimento, aí depois vem a razão, a falar, cara, não compensa brigar por causa disso não, pelo amor de Deus, sabe? Não tem sentido, tá tudo bem, foi um mal entendido, por que que eu não posso relevar nada? Eu quero paz, se você eu quero paz, eu tenho que aprender a relevar as coisas, ou então eu não posso me relacionar, porque o outro é diferente, né?
E o ego, ele tem muita dificuldade de aceitar as diferenças do outro. Ele acha que o outro tem que ser como ele. Mas ok, se o outro fosse como você não ia aguentar. Porque você já se aguenta, você precisa de alguém diferente para compor esse oposto complementar, que é quando gira a roda do relacionamento, né? Então, se vocês aprenderem, seja qual for a reação que gatilhou, seja ela qual for, se você aprender a, pera, eu não preciso reagir agora, tá? Eu não preciso reagir agora, eu vou aqui, ó, às vezes quando a gente fica com aquela cara assim de, né, tá explodindo por dentro, mas não, né, tá segurando, e aí você dá aquele tempo e depois você vai olhar de novo. Você só vai levar isso para uma conversa, para uma solução, para alguma coisa, quando essa elaboração dentro de você, você já tiver entendido. Porque se você não entender nem você, você vai lá brigar com outro, falando: ah, você tem culpa disso, você que fez isso, você que fez aquilo, você não faz direito, você não sei o que lá, você não sei o que lá, e não vai chegar a lugar nenhum. Vai chegar a lugar nenhum, é só troca de ofensa. A pessoa está se sentindo chateada e quer que o outro se sinta chateado também. Já que eu estou chateado, você também vai ficar. É assim que o ego pensa. Só que você esquece de um detalhe. Você chateado e o outro chateado, você está chateado vezes dois, porque o campo aumenta, né? Então a vibração vai lá para baixo, e aí começa todos os problemas em relacionamento. Por essa falta de habilidade, principalmente, da gente não reagir a essas cargas programadas, que foram programadas na infância, que foram programadas pelo campo akáshico, né? E aí tem vários outros e diversos detalhes que a gente entende disso, mas num relacionamento, se você sempre achar que o outro é culpado das suas dores, que ele é culpado porque não está dando certo, que ele é culpado porque isso e aquilo, para o entendimento das energias, esta pessoa está 100% no animal, tá no ego. É o ego que está conversando. Não é, é o ego animal, ele não é um ego elaborado, alinhado ainda, que entende suas próprias emoções. Uma pessoa que se conhece, que sabe lidar, já fechou algum desses registros, já consegue elaborar os que ainda não fecharam, né? Então, ó, poxa, eu sei que eu, por exemplo, como advogada, eu tinha uma lei que era eu não ia em reunião de condomínio que tivesse pauta animal. O gatilho é certo, meu povo. O gatilho é certo, eu saio quebrando tudo, entendeu? Quebrando tudo no sentido de, com licença que eu vou falar, não deixo mais ninguém falar, meu amigo. E aí, se vocês acham que eu tenho aqui um laringe, uma voz forte, vocês não imaginam quando eu tô brava, entendeu? Que eu lembro que e eu fazia reunião de condomínio, eu era advogada de vários condomínios numa época e tal, que eu chegava para fazer reunião e saía antes dos animais, tá? E saía quando eu era só advogada mesmo, ainda estava estudando e etc e tal. Que eu fazia reuniões e que não tinha pauta animal, era mais uma questão de assembleia mesmo, que eu chegava lá, que alguém falava assim, ó, reclamava de alguma coisa, eu falava: você está nomeado para cuidar deste assunto, agora você é da minha comissão. Da segunda reunião para frente, ninguém reclamava mais nada, porque ninguém queria trabalhar, né? Então era assim, eu tinha umas táticas muito boas, mas quando era questão animal, ah, não, aí gatilhava. Eu não conseguia elaborar e não reagir, não conseguia. A pessoa falava ali um absurdo em relação a alguma coisa, ah, ali eu já levantava, falava com licença. Isso daí eu assistindo, tá? Isso aí eu como condômina, tá? Então, eu já sei que eu vou gatilhar, vou dar palestra, vou dar palestrinha, vou falar de artigo, vou citar nomes de pessoas que eu conheço para dar uma de influente. Tudo surto, tudo surto. Então, o que que eu faço? Eu vou deixar esta pessoa atuar, essa identidade atuar? Jamais. Jamais, entendeu? Então, se é algo que eu não sei elaborar, entende? Como eu tenho a sabedoria de elaborar quando alguém reclamava de alguma coisa, eu já sei, botar, reclamavam do elevador, eu falava, pronto, comissão do elevador, o senhor então procura, o senhor fica à vontade, o senhor faça a sua pesquisa, viu? Depois a gente apresenta na próxima, né? Então ninguém quer ter trabalho, então eu tinha umas saídas muito estratégicas, muito fáceis.
Mas, meu amigo, é isso que eu quero que vocês entendam. Quando gatilha, não adianta. Você não vê nada. A pessoa pode ter falado, o gato não é tão bonito para mim. Eu vou achar que ela tá tentando matar o gato. Entendeu? Não, não adianta. Eu não confio, entendeu? Então, isso é sabedoria de autoconhecimento, né? Então, tem coisas que você não se coloca porque você sabe que você vai coringar, vai entrar uma identidade ali que você não quer, você não precisa usar aquela força, né? E não há necessidade, você tem como resolver de outras maneiras. Assim, se eu fosse resolver sem coringar, o que que eu faria? Estaria lá, veria tudo. Se eu não gostasse, eu sairia de lá e tomaria minhas medidas, entendeu? Isso é o que alguém são faria. Mas quem é que disse que alguma vez eu consegui fazer isso? Jamais, jamais. É, primeiro a identidade, viu? Aí a identidade que puxa a entidade, tá bom? Mas começa com a identidade, tá? E boa observação, Flávia. As identidades trazem, além de registros, trazem entidades, trazem emaranhamentos quânticos, trazem um monte de coisa. Por isso é que alinhar o ego não é uma coisa tão simples, né? A gente precisa entender com muita profundidade isso. Mas assim, em questão de relacionamentos, se você aprender esse simples ponto de não reagir e depois entender o que está acontecendo com você, entender se você está vendo direito, entender se isso não é só uma dor lá da infância, entender se isso realmente significa o abandono ou a rejeição, ou se é você que ainda tem essa dor e qualquer coisa significa isso, qualquer movimento, né? Porque assim, tem abandonos e tem rejeições, gente, que não acontecem porque a gente quer. Aconteceu comigo, por exemplo, no meu caso, que a minha irmã mais velha, que tem 1 ano e 6 meses mais velha que eu, né? Então eu nasci quando minha mãe descobriu que a minha irmã mais velha tinha uma questão que talvez ela não vivesse, né? Então eu lá grávida, minha mãe sofrendo, achando que a minha irmã mais velha ia morrer. E eu lá dentro da barriga dela, né? E aí o que que acontece? Quando no meu nascimento, eu nasci, tudo ok, bababá, só que a minha irmã tinha que ir para São Paulo, capital, várias vezes para fazer cirurgia, para fazer coisas, né? Porque ela tinha essas complicações e hoje em dia não tem nada, viu? Não morreu, tá normal, linda, maravilhosa. Mas naquela época, eu me lembro que ir para São Paulo, né? Era 600 quilômetros da cidade que eu morava, então eu ficava com vó, com tia, com quem desse, porque a minha irmã mais velha não podia esperar, ela precisava daquela correção para sobreviver, entendeu? Então, houve um abandono de um bebê. Agora, minha mãe quis me abandonar? Meu pai quis me abandonar? Minha irmã quis me abandonar? Claro que não. Agora, isso não significa que eu não signifiquei abandono, entendeu? Então, obviamente que eu tive que resolver várias cargas de abandono por causa dessa experiência que eu tive. Agora, o grande lance eu tive essa experiência, é a história do ovo e da galinha, né? Eu tive essa experiência porque já estava registrado no meu átomo permanente. Aí é que está o grande lance, entendeu? Não é minha mãe que fez isso comigo, não, uma circunstância. Não. No meu átomo permanente, estava aquela passagem como programação, né? Então, ali aquela informação era algo que eu tinha que alinhar no átomo permanente. Então, o meu átomo permanente já veio com informação de abandono. E o da minha e tanto é ancestral que a minha mãe perdeu a mãe dela desencarnou quando ela tinha 6 meses de idade. Então é uma repetição. Vocês estão vendo o registro ancestral? É uma repetição de abandono. É um abandono menor, porque não houve um desencarne, mas houve um abandono por causa de outras circunstâncias. Então, isso fez com que eu tivesse que tratar em mim várias questões de abandono, principalmente porque o abandono, ele às vezes você abandona para não ser abandonado. E eu, como era muito brava, então muitas coisas eu não deixei acontecer muito mais por medo de ser abandonada do que vou abandonar, vou ser abandonada mesmo a qualquer momento, isso aqui nem é real, né? Então,
O abandono ele pode gerar na gente várias coisas e é completamente diferente de um para o outro, né? Então, já tem pessoas que reagem com muito ciúme, né? Com medo de perder, porque o abandono ele tem aquele medo da perda, né? Da pessoa ir e não voltar, né? Tem pessoas que entram no relacionamento, eu não sei se vocês já ouviram falar disso, elas entram no relacionamento e tá tudo um mar de rosas. Denise do céu, encontrei a pessoa, estou no mar de rosas. Aí eu falo, ótimo, como é que tá a troca? Tá ótimo, a troca tá, eu vou, tá, estamos indo, a troca tá boa, parece que está evoluindo e tal, feliz da vida. Passa 2, 3 semanas, a pessoa fala, a pessoa começou a mudar do nada. Então, ela fazia planos comigo, eu estava incluída em tudo, estava tudo certo, parecia que estava no auge do amor, parecia que ele nem vivia sem mim e eu sem ele, né? Mas num determinado momento acontece alguma coisa e a partir daquele evento a pessoa começa a afastar. O outro começa a afastar, a responder menos, a não fazer tanta questão de ir. Estranho, um comportamento completamente diferente do que tinha nas 3 primeiras semanas, né? E aí ela vem, o que que aconteceu? Eu falei, abre o registro de abandono, certeza. Certeza, aconteceu. Me conta o que aconteceu. E aí ela contando, né, um dos casos, que foram vários desses, um dos casos ela contando assim, não, é porque eu não reagi, ó, a reação. Eu não reagi muito bem quando ele disse que ia viajar com os amigos. Eu não reagi muito bem e eu acho que ele nunca tinha me visto daquele jeito. O que que aconteceu, gente? Ela incorporou a identidade de abandono que não estava antes. Não estava antes. Por isso que estava combinando. A partir do momento que ela incorporou aquela identidade, que ela se mostrou a louca do abandono, que o cara não pode viajar com os amigos, entendeu? Ali algo virou. Ele dá 2 passos para trás. Epa, calma aí, né? E esse cara desaparece, viu? Ele, depois de ver a energia é tão pesada, dependendo da, se você tiver uma carga que tem entidade, não, Flávio? Se tiver uma identidade ligada a alguma entidade ou alguma magia dentro do registro, alguma coisa assim, a coisa é pior muita. Você parece um monstro para a pessoa não entende aquela energia que chegou nele, ele sai correndo, desaparece, não atende mais e não tá com ninguém, não. Não, não, ficou a energia. Por isso que eu digo, a gente não pode reagir à energia, porque a gente incorpora e passa para o outro aquilo ali, entendeu? E ali destrói o relacionamento. Não tem como. Vocês entendem? Então, tudo isso é nosso. Então, se vocês refletirem nos relacionamentos que vocês já tiveram até hoje, percebam as situações que gatilhou em você alguma reação, alguma situação que foi ruim, que foi pesada, que foi a partir de ali que aconteceu uma coisa ou outra e tal. Ali é o que você tem que trabalhar. É ali que você tem que trabalhar. Entendeu? É isso que a gente tem que entender. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que trabalhar essa emoção em mim, esse sentimento em mim. Eu preciso entender, né, como que eu vou elaborar isso. Por exemplo, se essa pessoa, se ela tivesse gatilhado toda aquela energia pesada quando o cara falou que ia viajar com os amigos e ela falou horrores, né, para ele. Se ela não tivesse gatilhado, possivelmente eles continuariam juntos, né? E se ela tivesse gatilhado e não tivesse reagido, também era possível estarem juntos, porque ela volta, se organiza e aí ela vai responder. O que que é responder? Bom, eu não sei se eu dou conta dessa coisa de viagem com os amigos, né? Mas calma, deixa ele voltar de viagem, eu converso com ele. E aí ele volta, ele ou ela, tá, gente? Volta de viagem. Olha, e aí, a viagem foi tudo bem, saudade e tal, curte e tal. Aí, num determinado momento, eu posso falar com você? Então, quando você me falou da viagem, eu fiquei meio assim, porque eu não consigo lidar muito bem com isso, tal. Eu sei que não tem nada a ver com você, mas eu reagi assim e tal. E eu queria saber se isso é uma constante, se você viaja, se você é assim, viaja muito, viaja com os amigos,
né? Eu queria saber um pouco de você sobre isso. Por quê? Porque ali a gente já tem que concluir o seguinte: se a pessoa viaja muito e eu não dou conta, eu tenho que sair desse relacionamento. Porque eu não vou dar conta. E o outro não é obrigado a fazer o que eu quero e nem mudar a própria expressão e nem deixar de viver o que acredita que tem que viver, porque eu não consigo dar conta dos meus sentimentos de rejeição, de abandono, de ciúme, de medo, né? Então, não é o outro que faz você sentir ciúmes, é você que já tem ciúmes programado em você. E qualquer coisa que essa pessoa fizer que parecer, estiver sorrindo, pronto. Acabou, não pode sorrir. Eu atendo gente, não pode sorrir. Meu, senão gatilha lá e é ciúme, é confusão, é briga, é guerra, não pode sorrir. Tá? Aí essa era um casal homossexual, né? De duas mulheres. Eu vou sair e vou ficar triste. Se eu ficar triste, a gente não briga. Porque se eu sorrir, se eu falar com alguém, se eu parecer que estou gostando de algum assunto, é confusão. Então eu tenho que sair e ficar assim, ó, sabe? Então, cara, como é que você diz que ama alguém e não deixa essa pessoa livre para ela se divertir, para ela conversar, para ela fazer. Ai, não, mas eu morro de medo de ser traído. Eu morro de medo que ela esteja olhando, que ela esteja dando mole, que os outros vão falar que ela tá dando mole, que ele tá dando mole, que não sei o quê. Gente, o elo é aqui, ó, um com o outro. Não é com o que os outros estão falando, não. Você estabelece uma confiança, um elo, e vão se divertir na vida. Porque é muito ruim você ter um relacionamento e fica um pressionando o outro, né? Em vez de um estar ajudando o outro a crescer verdadeiramente, né? Então, assim, todas as vezes, vocês vão perceber que todas as vezes que a gente tá naquele gatilho, e às vezes esse gatilho demora, gente, às vezes você ainda fica ali naquela identidade presa da rejeitada, ou na identidade do abandono, ou da identidade da, seja lá qual for. Você às vezes não, mesmo não reagindo, você ainda não sabe resolver isso. E é aí que a gente procura ajuda para resolver nossas questões. Entendeu? Não é porque nós somos menores ou maiores, não, porque se alguém que já sabe conduzir isso me ensinar como que eu elaboro isso daqui, vocês não vão ter mais baixa de frequência, entendeu? Vocês vão conseguir não serem seres que reagem a tudo, reage a qualquer experiência, reage a qualquer coisa que está todo mundo falando, reage. Não, não reajam a nada, se observem, tá? E se gatilhar principalmente a raiva, a vontade de se defender, a coisa da injustiça, a ideia de que há uma injustiça, que é a que me pega lá na doida dos animais, né? Que não consegue se comunicar porque fica doida, né? Então, é esse gatilho que pega. Entendeu? Então, há necessidade de saber elaborar esses sentimentos e trabalhar com eles, né? Ou não ir até o lugar de gatilho, como eu faço, né? Então, é exatamente essa sabedoria que a gente tem. Não, vamos trabalhar melhor aqui, né? A coisa da causa animal, tudo bem, eu posso estar na causa animal sem estar trazendo a advogada brava junto. Eu tenho que dar um jeito de ter uma outra identidade para lidar com isso, entendeu? Para não dar confusão. Vocês entendem? E a grande questão de todas, é a coisa da injustiça, é indigno, isso não está certo, eu tenho que falar, eu tenho que. Gente, não caiam nessa energia, não caiam nessa energia. A gente não está aqui para ser palestrinha de ninguém, para consertar o outro, para consertar o que o universo já trouxe. Não é aqui que a gente conserta as coisas, né? O ego ele é muito ligado ao fazer, se ele fez certo, se ele fez errado. Não é sobre o fazer, é sobre o ser, o que você vibra no mundo, né? E saibam que cada carga dessa nesses corpos te mantém em vibrações, às vezes, que você não consegue abrir para caminhos, para coisas, né? Por quê? Porque ainda está muito pesado esses registros, ainda precisa de limpeza, correção, elaboração e etc. Né? E todos nós trazemos
Uns já vão antes trabalhar isso, outros não vão, acabam ficando, né, nesse instintivo, só instinto, só reagindo, só reagindo. Tem gente que é só reação. Vocês já conheceram alguém assim? Que é só reação. Tá no trânsito, tá xingando, tá batendo boca. Tá, é só reação. Alguém falou alguma coisa, já tá papocando, né? Então ali é 100% animal, 100% ego animal. É um ego que não transitou muito para a alma. Quando a gente vai deixando esse ego mais alinhado, tá? A gente chama ele de transparência, né? Com menos informações, esse átomo permanente está limpo, foi purificado. Você conseguiu reverter essas questões, né? Que muito tem das coisas que você veio fazer aqui foi ajustar esses átomos para a sua ancestralidade, com certeza, porque será devolvido, será reutilizado. Então, cada ancestral que vem tem que melhorar. O ideal é vencer algumas coisas ali daqueles átomos, né? Permanentes, ok? Para que não seja devolvido ao centro da Terra, ainda pior, com mais registro, com mais informações negativas do que já tinha vindo. Porém, a gente sabe que esse processo foi bem complicado, porque houve, a gente falando de ego, né? Quando esses estudos foram feitos, foi estudando um ego que estava bem ambientado, né? Então, assim, a gente não nasce na natureza, a gente não respira ar puro, a gente não come coisas vitalizadas, a gente não, primeiro, não, sabe, tem espaço para se conhecer, para crescer. Não, não é nada disso. A gente já o nosso ego ele tem que ser treinado totalmente fora da ambientação que ele precisa. É dentro de caixas, com piso, ninguém sente mais a terra, o ar é poluído. Se tiver planta, é um vasinho ali no corredor, entendeu? Então, toda essa energia que tem em volta influencia na nossa composição. Então, obviamente, vocês vão ver crianças que nascem ou que têm mais oportunidade de estar mais próxima da natureza, mais próxima das energias sutis e vitalizadoras, né, da natureza, é outro tipo de ego, assim, é outro tipo de ego. Ele consegue lidar com as coisas ali muito novo, consegue realmente estar, né, emocionalmente bem, cresce em outra situação. A gente, antes dos 7 anos, quando a gente ainda está com os nossos chakras todos abertos, a gente ainda está totalmente inconsciente, a gente é submetido a um sistema de ensino, gente, que foi montado na Segunda Guerra Mundial. Tem nada a ver o que estão ensinando com o que a gente, né? A gente pesquisa no Google, hoje tem inteligência artificial que responde qualquer coisa complexa, né? E lá no colégio é o quê? Vamos competir, que você tem que ser o melhor, que tem que ser melhor que o amiguinho para poder subir no palco com diplominha lá dos melhores, especiais, da competição o tempo todo, num ambiente ali que é um adulto cuidando de 20 crianças, não tem como olhar para todos, você me perdoe, quem acha que tem, não tem, né? Isso quando é 40, né? E ali vai sendo montado aquele ego, com aquelas informações, com aquela competição, com você é melhor, você é pior, você que ganhou, eu que perdi. E aquilo ali tudo fica esse campo emocional bagunçado. Aí a adolescência, nossa adolescência no colégio, gente, alguém tem saudade? O que que era aquilo? Que loucura era aquela? O que que era aquilo que habitava dentro da gente? Que não organiza nada, tudo é flor da pele, tudo é muito grande, sei lá o quê. Loucura, loucura, né? Então ali a gente não tá, a gente está completamente desgovernada nas emoções, a gente ainda está entendendo. A gente não tem muita referência, né? Os colégios que a gente estudou, né? Não sei agora, pode ser que tenha aí novidades, venham, né? Que fale desse campo emocional, que fale para a pessoa, você não é seus pensamentos, você é quem atrai os pensamentos, você é quem lê os pensamentos. Não tem problema você estar pensando nessas coisas, você está atraindo, não é você, você pode escolher diferente. Olha, isso aí que você está sentindo, é só você tá sentindo porque você está significando desse jeito. Isso daí é um sentimento de culpa. Então você está se sentindo culpado. Agora você está se sentindo com medo.
ó, isso aí que você está sentindo, você está um pouco triste porque a sua amiga não fez isso para você, mas é normal uma amiga não fazer isso para você, e tudo bem você ficar triste, mas não há motivo, ela continua sendo sua amiga. Tinha alguém para explicar essas coisas pra gente? Principalmente no colégio? Eu nem entendi um monte de coisa até agora, gente. Da época de amizade. Tem umas amizades que eu lembro que eu falo, por que que não deu certo? O que será que aconteceu? Não sei. Eu só sei que não deu. Ah, alguma loucura lá, de cá ou de lá, né? A gente deixou vazar, né? Então, por quê? Porque a gente não tem, né? O ego, ele vai muito bagunçado se constituindo numa ambientação que não está saudável para ninguém, né? Não é saudável trabalhar 8 horas por dia num lugar, gente. Isso não existe. Eu sei que alguns de vocês trabalham, enfim, mas isso não é um ser humano. Eu estou falando ser humano. O ser humano, ele não foi feito para isso. Os homens inventaram isso, a cultura inventou isso. O ser humano, ele não nasceu para dar conta de todo esse monte de coisa, né? Então, uma coisa tão pesada. Então, eu vejo pessoas que, ai, não tô bem, não tô bem, não tem como estar bem, trabalhando tanto e não tendo tempo para nada sabe, se sentindo sempre limitada, né? Tem pessoas que não conseguem fazer atendimento porque eu falo, não tô atendendo à noite, só atendo de dia. Ah, então não tem como fazer atendimento com você. Eu falo, então não tem mesmo, não tem. O que que vai fazer? Eu não quero atender à noite, você não tem liberdade? Eu não falo isso, né, óbvio, mas a pessoa ainda não tem liberdade, né, para ela poder ter um horário ali para ela marcar. Então, quem é que gosta? Eu já vivi assim. Eu não sei se alguns de vocês vivem assim. Quem é que gosta de viver assim, que você não tem liberdade para fazer o que você precisa, que você não tem tudo é sobre trabalho, acorda, já é roupa para o trabalho, tudo para trabalho, como que vai ser no trabalho, passa o dia no trabalho, volta do trabalho, arruma para o trabalho no dia seguinte, é trabalho. Quer dizer, nós estamos aqui para trabalhar, né? Então, o ser humano não tem como ficar feliz desse jeito, né? É complicado. Então, nós estamos passando essa transição planetária e essa mudança que é exatamente para tentar um outro formato. Tem vários países que trabalham das 10 às 4, né? Tem colégios que são muito mais simples. O próprio colégio nos Estados Unidos, gente, o high school, é facílimo. Qualquer um passa. Eles não exigem nada. É lá na faculdade que eles vão exigir. Entende? É outra coisa, é outro foco, é o foco em quem você vai querer ser, o que que você vai querer se aprimorar, né? Então, eles, para vocês terem uma ideia, quando eles vão se relacionar, eles querem saber qual é a projeção de futuro que a pessoa tem para a vida dela, antes de sair para o date. Ah, como é você? Você está querendo fazer, qual é a sua projeção? Onde você quer chegar? Então, eles são muito assim, ó, onde eu quero chegar, o que que eu quero me transformar, o que que eu quero me curar. E na cultura brasileira, por exemplo, não tem isso, né? A gente fica muito é, dependente emocional, principalmente da família aqui, né? Então, tem várias questões que são culturais, mas eu volto a dizer, na constituição do ego, pura e simplesmente, jamais foi com essa ideia de que vai submeter o ser humano a tanta, né, porrada, né, a dar conta de tanta coisa. Então, mais do que nunca, para a gente conseguir sobreviver, tem que estar com esse ego alinhado, porque imagina, você já tem que passar por tudo isso. Imagina você reagindo o tempo todo. É caos, do mesmo jeito que constrói e destrói. Sobe fácil e cai fácil. Não tem jeito, né? Então, assim, eu vou ler aqui. Vocês têm alguma dúvida, gente? Eu vou ler aqui alguns comentários. Se vocês perguntaram alguma coisa. Ah, oi, Jeff! Boa noite. Eu gostaria de saber se existe a possibilidade de meus conteúdos de relacionamento acontecerem também com amizades trabalho. Sim, acontece porque de relacionamento, a não ser que seja questões sexuais, né? Todas são afetivas, né? Então, todo mundo que a gente se relaciona afetivamente, né? É possível que abra essa nossa parte que se relaciona com o outro, que espera um algo de outro, né? Que lê o outro dessa maneira. A gente não consegue ser um num lugar e ser outro em outro lugar, né? Então a gente tem isso. Se a tua parte, a parte de relacionamentos, ela também
ela também aparece na amizade, na família e tal, e você se vê naquela identidade de abandono, naquela identidade de rejeição, você vê naquela identidade do filho, né? Então, como que o filho se comporta? O filho se comporta, eu tenho que fazer, eu tenho que cuidar, eu tenho que dar tudo de mim, né? É a servidão por culpa, né? Então, eu tenho. Então, aí esse filho, ele vai estar ali com algumas questões, né? Então, o que acontece, Jeff, é que assim, pode abrir, por exemplo, com a mãe, uma servidão por culpa, né? Que eu tenho que dar tudo da minha alma, porque senão é pouco, né? Então há um desequilíbrio aí, tudo que há desequilíbrio de energia é algo que causa doença, ou está em excesso ou está em falta, né? A doença vem do excesso ou da falta em qualquer nível, né? Excesso de açúcar, diabetes, falta de ferro, anemia, não é isso? Então, tudo vem de excesso ou falta, né? Então, neste caso, se você for uma pessoa excessivamente emocional quando se relaciona, você vai ter uma tendência muito fácil de se frustrar com o outro, entendeu? Então, aí isso vai ser se frustrar com várias relações. Obviamente que aquelas que tiver uma afetividade mais conectada, a frustração vai ser maior. E a reatividade também vai ser maior, entendeu? Mas essa tua pergunta é muito inteligente, porque a nossa identidade de se relacionar, ela pode estar influenciada por outras, né? Pela da criança ferida, por exemplo, né? Ela pode estar influenciada por outras identidades, né? Então, ela pode estar, para reagir para essa pessoa emocionalmente, eu estou na identidade da criança ferida, mas para essa daqui eu já estou mais na minha identidade de relacionamento, mas eu já não chego ao ponto de estar tão machucado porque o que é a criança ferida? É quando a gente usa as feridas para se defender, tá? Não é a criança interior. Criança interior ferida é outra coisa. São experiências que causaram significados, blá, blá. A criança ferida, ela sempre tem uma identidade, que sempre tem uma entidade por trás, porque ela tem problemas com a evolução, entendeu? Por quê? Porque ela quer evoluir usando as ferramentas de vingança, ela quer usar aquelas feridas para atingir o outro, para fazer o outro fazer o que ela quer inconscientemente, ela não sabe que está fazendo isso, tá? Mas essa nossa maneira de ter relações afetivas, né? Vai vir sempre algo muito próximo, alguns com umas tendências mais, outras com outra, né? Mas no geral, sim. Pois quando não resolvo com um, aparece no outro. É o espelhamento, né? É o espelhamento. Mas isso pode ser crença minha, não. Isso é espelhamento, tá? O que que é o espelhamento? Tudo que tem na nossa consciência, tá? O ego, ele vai projetar, ele vai espelhar para eu poder elaborar e aprender. Entende? Então, essas coisas que a gente espelha, por isso que às vezes é ruim a gente espelhar um registro, aí eu vou espelhar um abandono, ou a pessoa vai me abandonar, entendeu? Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente espelha no mundo, né? Essas identidades, elas espelham coisas, né? Então elas projetam isso para cima do outro, para cima das circunstâncias, né? Se a gente não dá conta deles, né? Então muitas vezes o que acontece é que com essa pessoa você não gatilhou e com essa outra gatilhou. Entendeu? Com essa aqui você pode ter reagido e com essa aqui você pode não ter reagido e depois ter respondido. Porque tem umas pessoas que têm o dom, viu, amigo? De gatilhar, assim, da gente falar, não, meu Deus do céu. Outro dia eu tava vendo assim, tem pessoas que trazem nossa pior versão. Eu falei, nossa pior identidade, é verdade, tem mesmo. Tem gente que não é que a culpa é do outro, não, mas é na família mesmo. Não vai longe, né? É, em relacionamento, por exemplo, teve um relacionamento que eu tive que eu falei, cara, vamos seguir nossa vida, porque eu acho que eu tô no meu pior do ser humano e você tá no seu pior do ser humano. Vamos se deixar e vamos resolver nossas paradas, né? Que tipo, parece que os dois estão muito infantis, né? Num lugar desse. Aí que você fala, pera, cada um, vamos lidar com as nossas feridas, assim, com nossas coisas, depois, né, a gente sai pro mundo em vez da gente ficar se, né, maltratando. Então, assim, o que que você faz para resolver, tá? Você tem que perceber, Jeff, o que que gatilha em você. Como é que você se sente, tá?
Você se sente destratado, desconsiderado, você se sente diminuído, você se sente com raiva, você se sente triste, você sente indigno, você sente que é uma injustiça, você sente decepcionado. Como é que você se sente? Isso é a primeira coisa que você tem que prestar atenção, tá? Porque ali vai dizer muito desse conteúdo que você tem que trabalhar. Então, esse é o primeiro ponto. Descobrindo ele, o segundo ponto é não reaja a ele a partir de agora. Nem que você tenha que sair correndo, entendeu? Não reage, não deixa ele incorporar em você, não fale com ele incorporado em você, entendeu? Aquela raiva, aquela indignação, aquela não, ou aquela tristeza, ou aquela vitimização, ou aquela mágoa, quando tiver latente, gatilhou que a gente fica igual uma barata tonta, não faça nada. Fala, olha, podemos conversar outro momento? Eu não, eu quero pensar melhor sobre isso. Ó, eu não quero decidir nada agora, não. Depois a gente se fala, né? Dá até o jeito. Se é uma situação que tem que falar, que tem que responder, o mínimo. E fale de você, sabe? Não fale do outro. Ah, você não fez direito. Você não faz do jeito que eu quero, né? Gente, o outro não é um ser. O outro é filho de Deus igual a você. Ele não nasceu para fazer suas vontades, para você moldar e deixar do jeitinho que você quer. Tanto você quanto ele estão aqui para evoluir, entende? Então, se eu conheço, isso tem nada a ver com o Jeff, não. Mas assim, eu conheço pessoas, por exemplo, que morrem de irritação com a pessoa que se relaciona, tá toda hora irritada, toda hora tá naquele negócio de irritação, né? Aí você sabe, a irritação é a nossa não aceitação do que o outro é, do comportamento do outro, e o outro tem que se comportar como ele é, não como eu quero. A gente não pode dominar pessoas. A gente se relaciona, a gente casa, mas não tem nenhuma lei humana que supra uma lei espiritual. Você é filho de Deus, você é livre e você está aqui vivendo uma experiência. Tanto que quando você for embora, você vai sozinho, você não vai com crush, com a crush, tá? Então, por mais que os homens inventaram contrato para sempre, amarra para sempre, né? Sei que lá, então isso daí, ninguém é dono de nenhum outro ser humano. E o outro ser humano não tem que se comportar como você quer, porque você não consegue controlar a sua irritação. Então, isso aí é um descontrole emocional que a pessoa tem que aprender, tem que elaborar. Né? Fala, não, o problema, porque essas pessoas dizem assim, o problema não sou eu, é ela que faz isso, é ele que faz isso. Se ele não fizesse isso, né? Pois eu disse isso, uma pessoa que eu atendi, que a pessoa mudou da água para o vinho. Eu falei, você sabia que quem é capaz de te afetar é mais forte que você? Quem é capaz de te mexer no teu emocional, espiritualmente é mais forte que você. Entendeu? Então, o fato de eu me afetar é fraqueza minha. Não é o outro que está fazendo isso para me afetar. Ai, mas o outro fez isso, eu não admito. Meu amor, levanta e sai. Não fica tentando mudar o ser humano, porque não vai mudar. Levanta e sai. Entendeu? Agora, ficar ali tentando mudar, tentando brigar, não recomendo. Vai ficar os dois na merda, pobre e com ranço. E ainda com dor de cotovelo que perdeu o amor. Acho que entra uma ideia aqui que a Flávia falou. Flávia, é muito massa o teu comentário. Essa baixa de frequência abre crise de pânico? Abre, Ju? Abre. Abre porque é aquilo, né? Relacionamento ruim, você tá entre ansiedade e depressão, né? Você tá sempre assim, sempre em ansiedade, porque nunca se sabe o que que vem, é uma bagunça, né? Sempre tá em altos e baixos, então não tem sistema nervoso que aguente isso, tá? Uma coisa assim. E, e aí você vai baixando a frequência, né? Você vai baixando a frequência, vai baixando a frequência, e aqueles pensamentos vão começando a tomar conta, né? De medo. Medo disso, medo daquilo, né? Então, ai, medo dele não responder, medo dele ir embora, medo dele brigar comigo, medo dele me trair, medo, tudo é medo, né? Esses medos, rodando, rodando, rodando esse medo o tempo todo, a tua amígdala cerebral, ela fica gatilhando, o teu sistema nervoso parasimpático, ele fica em alerta.
Quando a gente não está bem, gente, a gente está sempre tensionada, porque a gente não consegue ir para o sistema simpático, né? É parasimpatia mesmo, né? O parasimpático. Falei, o melhor nome que inventaram é sistema parasimpático, porque parou a simpatia ali, meu amor. Você não vai pro simpático nem a pau, você fica ali, ó, tenso. Então, essa amígdala que fica ali, perigo, perigo, porque o sistema parasimpático vai dizer, você está em perigo. E aí você começa a ter o quê? Palpitação, um monte de efeitos, né? No corpo, e até que tem um momento que o perigo, a amígdala, né? Que ela vai deprimindo, né? Por isso vem a depressão. Então ela vai e não volta, né? Então é como se ela ficasse tensionada. Então, perigo, 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 aí é o pânico, entendeu? E nesse momento, o que que acontece? O cérebro, ele entende o quê? Bom, se ela está em perigo, viu, Ju? Se ela está em perigo, ela precisa correr, né? Porque quando o ego, o animal, está em perigo, ele precisa sair correndo para se esconder, não é? Então o cérebro imediatamente ele libera um monte de toxina, né? Para que a gente possa. Ele joga o sangue tudo para a perna, para o braço, para a gente poder correr ou bater, porque nós estamos em perigo. Entendeu? Então o corpo ele entra totalmente em estado. Aí o coração acelerado, por quê? Porque ele oxigenou para você estar correndo a 30 quilômetros por hora, não para você estar parado. Aí o coração vai fartar, porque parece que você subiu 5 montanhas e parou e o coração não quer parar. Não é quando a gente faz muita atividade física assim, intensa, que o coração dispara, que você parece que não volta. Mas ali é por quê? Porque você fez por causa da atividade física. Quando ele dispara só aquilo ali e você está sentada, imagina. Então o corpo ele fica ali pelo menos 20 minutos reorganizando aquela descarga que teve. Não tem nada a ver com a realidade, tem a ver com o funcionamento do cérebro, ok? Pânico é uma mente, obviamente, tem a questão mental que tensiona e dá a ideia de perigo, né? Que acaba ficando nesse sistema parasimpático, mais, muita pressão de quem se cobra muito, né? Geralmente tem isso, tá? Então, e a questão de o relacionamento, quando ele não é, quando ele tá tóxico, vamos falar assim? Quando ele tá tóxico, eu não estou falando de abusivo, ainda vou tóxico, né? Tem umas toxicidades, tem umas coisas assim. O primeiro sinal é crise de ansiedade, tá? Então, o primeiro sinal é a crise de ansiedade mesmo. Então, a gente tem que entender que se você tá tensa o tempo todo, é porque você não tá bem, né? Alguma coisa ali não tá encaixando, tá? Deixa eu ver aqui, a Flávia falou, vi outro dia que não estamos na transição planetária, e sim, não. Ai, amiga, que situação. Quais os registros que precisamos limpar, geralmente, além de abandono e rejeição? Para relacionamentos, tem muitos, viu? Tem muitos. De magia, de amarração, tem, às vezes tem na pessoa. O de rejeição, o de abandono, a, tem o de solidão, também é pancada, né? Tem a questão da vitimização, né, da criança, que também tem que ser elaborada, que também acaba. Tem bastante, viu, gente? Tem bastante. Tem os de servidão, tem de escravidão sexual, tem de escravidão afetiva, tem muito registro, muito, muito. Tá? Então, e cada um pode trazer uns e outros não, né? E muitas vezes, assim, o que a gente tem que entender é que todos esses registros você pode reverter. Todos eles vão gatilhar no teu ego e vão trazer uma identidade. Conheça essa identidade, entendeu? Conheça, né? Então, eu conheço a Denise, que é advogada, eu conheço a Denise, eu conheço, elaborei, já melhorei. Como a gente vai aprendendo mais, acessando informações mais virtuosas, obviamente que a gente vai expandindo e nosso ego vai ficando transparente sem tantas informações e gatilhos, né? Então, hoje, para eu gatilhar alguma coisa, eu nem lembro qual foi a última vez, entendeu? Há muito tempo isso não acontece mais porque eu tenho uma elaboração e tanto, né, que eu ensino isso porque a primeira que eu fiz fui eu, né?
Então, a primeira que eu fiz e não foi um ego fácil, tá, amores? Tá bom? Só para deixar claro. Então, qual que é, né? Qual que é fácil? Então, bom, para a gente concluir, tá? Para não ficar assim muito extenso, eu quero ensinar. Ah, antes de eu ensinar para vocês, eu quero dizer para vocês o seguinte. Daqui 2 semanas a gente começa uma mediunidade cósmica no domingo, tá? Vão ser domingos que é com um intervalo de 15 dias, tá? Ali a gente limpa muito também esses registros, tá? Todo encontro tem limpeza de registros. Tem também o alinhamento do ego, que nós vamos ter dia 16. Esse vai ser presencial, hein, gente? Vai ser lá no Mundo Acard, dia 16, vai ser um sábado, tá? O que que vai ser o alinhamento do ego? Vai ser um programa, tá? Em que você vai repassar tudo que é novo, tá, gente? Eu já fiz vários, eu tinha o treinamento quântico do ego antes, a gente fez várias coisas, Léo, Sinara, tava lá, uma galera que já teve no treinamento quântico do ego. E agora, com o alinhamento quântico do ego, né? Então não é mais um treinamento, agora a proposta é alinhar, né? Então estou montando um programa, né? Obviamente não sozinha, com ajudas, né? Ajudas. É um programa que possa trazer a questão deste ego para que a pessoa entenda com profundidade onde é que ela tem que trabalhar, o que é que ela tem que fazer e como é que ela começa ali, além das limpezas que ela vai receber no dia para que ela se entenda melhor, se relacione melhor e etc, tá? Então, eram esses dois avisos que eu tinha para dar para vocês. Quem quiser, o mediunidade cósmica, gente, ele não tem nada a ver com mediunidade de serviço, essas mediunidades que tem aí em religiões. A mediunidade cósmica, ela tem a ver com o teu eu superior, tá? Com as leis universais, como você consegue entender os sinais, as leituras, as experiências, né? Algumas pessoas, algumas não, a maioria das pessoas que eu atendo, que vê que eu não uso nada, que eu converso com ela e digo, não é isso, não é isso, não é isso, não é isso. A pessoa fala assim, poxa, mas como é que você acessa? Eu acesso com a minha própria consciência. Todos podem fazer isso, quando, né? Não tem nada escondido, não tem nada que a gente usa oráculos porque a gente ainda está aprendendo, mas depois você vê claramente, a tua percepção fica tão expandida quando você não tem mais esses conteúdos que você consegue entender os conteúdos das pessoas, porque que elas estão agindo assim, como é que você faz para driblar aquele registro dela, como é que. Aí você meio que tem uma autonomia na vida, né? Eu digo que desde que a primeira vez que eu ouvi né, de uma preta velha, né? Ela falou assim, minha filha, a primeira vez que eu falei, eu ouvi alguma coisa de missão, de alguma coisa, né? Eu já atendia numa casa espiritualista, ela falou assim, minha filha, você veio para ajudar com o ego aqui. Eu, não quero saber de ego, não. Eu estou estudando o ego aqui, mas é muito chato, é muito pesado. E não quero, não. E assim se vê, assim foi, né? O que é para ser é, né? Então, amores, se sintam convidados. Quem quiser treinar essa mediunidade cósmica é algo muito bacana, né? A gente já começou com presencial e o presencial está muito massa. Sexta agora a gente tem mais uma presencial. E sem ser nesse domingo no outro, a gente vai com esse vai iniciar o online. Vai receber os cilindros também, tá online. E uma coisa que eu quero dizer para vocês. A mediunidade cósmica, o que que eu quero ajudar vocês a entenderem? É entender como funcionam as energias, as frequências, as vibrações, por que que aquilo está acontecendo, o estado de presença, os sinais do universo, o que que o universo está te dizendo com aquela experiência, o que que o universo está te dizendo daquela. Entende? É baseado totalmente nos ensinamentos de Tesla e de Helena Blavatsky, tá? Então não tem absolutamente nada a ver com qualquer outro tipo de mediunidade que é falado por aí que existe, que são mediunidades aqui do corpo astral, né? Nós temos mediunidades do corpo astral, nós temos mediunidades do corpo mental e nós temos uma mediunidade que ela vai para além do ego, né? Que é a mediunidade cósmica, quando você vê lá da consciência do observador, é que você vê as coisas com mais clareza, né? Os cilindros, Flávia, os cilindros, eles são ferramentas cósmicas, tá? Que você ativa uma frequência específica, tá? Então, assim, são 4 cilindros do mediunidade cósmica, né? Que é
Luz Celeste, Luz Vital, que trabalha a questão da vitalidade, que eles receberam sexta-feira, Luz Vital, Luz Crística e Luz da Água, que você escolhe um sentimento. Você vai instalar o Luz da Água, eu posso escolher a harmonia, né? Gente, funciona imediatamente. É surreal os cilindros, é surreal. Porque a galera já usava da apometria os cilindros. E já usava em outros cursos, eu não tinha isolado, eu acho que no apometria tem o Luz Celeste, não tem os outros ainda, né? Mas a galera que está no mediunidade já recebeu os 4 cilindros, né? Para ativar, é só ativar. Não precisa fazer grande coisa, não. Ativando, né? Eu gosto de botar aqui, né? Luz Celeste, Luz Vital, Luz Crística, Luz da Água, Harmonia. Pronto, tudo instalado. Tá? Então são ferramentas cósmicas, né? Então quem faz a sintonização sou eu, né? Precisa ter alguém encarnado na Terra para passar as frequências, né? Tudo é lei, não tem fantasmas, né? Tudo é através de encarnados, viu? Para quem gosta de acreditar em fantasma, não. O trem ruim mesmo é quem está encarnado, viu, gente? É quem está vivendo a Silva aqui, que vai pegar uma ideia no ar para te prejudicar do nada, sabe? No ar, no ar. Aí essa parte do ar é que essa parte da interferência espiritual, mas pegou em alguma cabeça, entendeu? Para agir contra você, com toda certeza, tá? Então, amores, é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado. Eu espero que de alguma maneira façam vocês refletirem. O que eu indico para a galera, façam as suas anotações, sabe? Vão percebendo o que é, qual é aquela emoção que você está com dificuldade de lidar, por que você está se sentindo desse jeito? Será que você não está, que isso não é uma identidade que você fez para se defender? Será que se isolar? Será que isso não é uma identidade que você pode deixar aí, que não tem, você não precisa estar reativa, né, a nada disso, e que principalmente que vocês tenham mais essa tolerância com as próprias reatividades que vocês têm dentro de vocês. Às vezes a gente assusta com algo que alguém disse e tal, mas calma, depois que a gente elabora, depois que a gente respira, gente, vocês não têm ideia como a coisa muda de configuração. Às vezes nem nada mais você precisa fazer, já está resolvido. Só de você ter dado aquele tempo, tá? Então procurem olhar isso, esse tempo de reação, não reagir, controlar todo esse fervor ou tristeza e depois elaborar para conversar sobre aquilo, né? Tem também alguns casos que a pessoa tenta conversar, no meio da conversa já explode. Não tem. Aí são pessoas que precisam trabalhar melhor essa elaboração emocional em si, como lidar com esses sentimentos, como lidar com frustrações, como lidar quando alguém não faz o que quer, como lidar quando a pessoa não está entendendo o que você está falando. É normal as pessoas não entenderem, você pode explicar de novo, você não precisa quebrar tudo, entendeu? Então, assim, a gente percebe que tem reações exageradas na gente, todas estão baseadas nisso que incorpora em nós, essa é uma incorporação de energia, entendeu? E aquilo ali, sem aquilo, você não faria nada daquilo. Então, é respirar, né? Então, e vou ensinar para vocês aqui uma respiração que vocês podem fazer a qualquer momento, tá? Em qualquer lugar, pode fazer deitada, pode fazer antes de dormir, vocês podem fazer no trabalho, pode fazer em qualquer lugar que isso vai desconectar esta carga que vocês vão parar. O que vocês vão fazer? Não vão reagir, não vão morder ninguém, tá? Aí vocês vão se segurar, segurar a carga, e aí vocês vão elaborar essa carga como? Fazendo uma respiração já ajuda. Quem tiver apometria, quem tiver qualquer outra ferramenta, pode usar também, tá? Porque o que que a gente faz com carga? A gente vai lá e tira ela da gente, né? Ah, abriu, vamos. Toda vez que abre, é uma oportunidade de encaminhar. Então, abriu, em vez de brigar, vai fazer uma apometria que você ganha mais, entendeu? Que é você que está se libertando ali daquele processo. Agora, se você não tem nenhuma ferramenta, etc e tal, ou não dá para fazer, às vezes, no lugar que você está, ou vai demorar demais, você vai fazer aquele ciclo de respiração de 6 tempos, tá? Você pode fazer de 4 tempos, de 5 ou de 6. Aí depende do que é confortável para você. Então você vai, é tudo pelo nariz, tá? Você vai inspirar contando até 4, segurar o ar contando até 4,
soltar o ar contando até 4 e segurar o pulmão vazio contando até 4. Essa respiração são de 4. Geralmente na apometria eu dou de 3 tempos, né? Inspira, segura, solta, inspira. Não, agora. Inspira contando até 4, segura o ar contando até 4, solta o ar contando até 4 e com o pulmão vazio você conta até 4 antes de inspirar. Por isso que você vai ter que testar se para você é 4, 5 ou 6. Eu faço com 6, mas eu comecei fazendo com 4, tá? Então vamos fazer aqui rapidinho, de 4 tempos, tá? Então é bem simples, gente, não precisa de grande coisa, é só respirar, né? Eu digo assim, que essa respiração é tão maravilhosa que você faz ela em qualquer lugar. Então ela tira a ansiedade, ela equilibra os seus chakras, ela harmoniza as energias que estão reativas, tá? Então o ideal é que você faça pelo menos 10 ciclos, tá? Se não der, faz um pouquinho, dali a pouco você faz mais. Então, o que que é um ciclo? Então, inspira, vamos lá, todo mundo inspirando. 1, 2, 3, 4, segura. 1, 2, 3, 4. Solta devagar, contando até 4. Pelo nariz. 2, 3, 4. Esvaziou, segura, não enche ainda. 1, 2, 3, 4. Inspira devagar. 1, 2, 3, 4. Segura. 1, 2, 3, 4. Expira devagar. 1, 2, 3, 4. Segura. 1, 2, 3, 4. Relaxem. Relaxem. Solta um pouco o ombro. E aí, 4 foi confortável, dá para você testar 5, tá? Essa respiração, ela faz uma coisa incrível com o cérebro, ela equilibra todas as frequências, tá? Você pode fazer isso diariamente, você pode fazer isso numa situação. Tem os empresários, os grandes empresários, não sei se vocês sabem disso, né? Eles sempre fazem respiração antes de qualquer reunião, e geralmente é essa. Geralmente é essa, tá? Então, essa expressão ela é muito conhecida. Ela é conhecida. Ela organiza toda a frequência cerebral que você tá. Então, o que que eu costumo fazer? Eu vou contando na mão, assim, né? Então, eu inspiro, seguro, expiro, seguro, conta 1. Inspiro, seguro, expiro, seguro, conto 2. Aí eu vou contar na mão mesmo, deitada. Eu gosto de fazer essa respiração deitada, né? Ela, inclusive, uma pessoa me disse que fez ela ao deitar antes de dormir e que teve um dos sonos melhores da vida, né? Então, de alguma maneira, ela organizou ali e ela conseguiu realmente relaxar para dormir. Então, quem tem problema de relaxamento para dormir, pode fazer ao deitar para dormir, tá? Mas quando vocês estiverem querendo morder o outro, bater no outro, principalmente vocês saiam correndo, não façam isso, tá? Segura aí o leão. Vai lá quietinho, faz sua respiração, faz outra coisa. Você pode resolver isso depois, você pode conversar depois, você pode ter uma outra forma de resolver tudo isso que não seja tão doloroso, tão pesado. E depois, e todas as vezes que a gente cai nessas reatividades, depois a gente se arrepende, depois a gente pensa, ah, não precisava disso, ai, o outro se magoou, ou, sabe? Então, não, nunca é bom, nunca é bom. Nenhuma reatividade do ego é boa, tá? Então eu falei de algumas mais evidentes aqui, mas obviamente que quem for no alinhamento, nós vamos passar todas as emoções. Vocês vão entender aquilo que a gente devia ter aprendido no colégio, que é cada coisa que você está pensando e sentindo, para você saber exatamente o que está acontecendo e não cair mais nessa reatividade do ego que destrói tudo, destrói relacionamento, destrói amizade, destrói trabalho, destrói tudo, né? E é a primeira parte da evolução espiritual, né? Talvez seja a parte que a gente mais fique, é de sutilizar esse ego, de alinhar ele, para que sim, toda a energia da essência possa refletir na gente, né? Então, tudo aquilo de maravilhoso que vocês fazem, tudo aquilo de inspirado que vocês fazem, tudo aquilo que sabe
que vocês veem que tem brilho nos olhos, ali é a essência fazendo. E a essência é leve, ela precisa do ambiente leve para ela estar confiante e relaxada, para ela poder brilhar. Enquanto tem essa tensão, essa pressão, a gente ainda precisa suavizar essas tensões para que a gente reflita mais a nossa alma, né? A nossa essência, a mesma coisa, para que a gente reflita mais, o ego está mais transparente, sem tanta reatividade, tanta informação, aí sim nós vamos falar de nós mesmos atuando, né? Porque até então eu digo que até ter uma boa limpeza de registro é só registro falando, nem é a alma da pessoa ainda, nem é a essência dela, né? Tem muita gente que você vê que é só registro falando, né? É só registro de servidão, é só registro de, sabe, que aceita qualquer coisa e tal. É registro. Como vários de vocês já tiveram registro de servidão e fecharam, e vocês viram que depois que fecha, você não consegue mais servir daquele jeito. Você via que não, cara, aquilo ali era uma energia, por quê? Porque a pessoa servia porque vinha aquela ideia de medo de não ser suficiente, então eu vou agradar, então era uma distorção, entendeu? E quando você entende aquilo ali que você sente, quando você entende como são as coisas, imediatamente a coisa muda de figura, né? Então a gente vai evoluindo, a gente vai alinhando. E esse é um trabalho que a gente tem que fazer, né? O alinhamento, esse alinhamento para a gente poder trazer a essência, para poder ter relações melhores, ter vibrações melhores, né? Então a gente sabe que tudo é vibração e a gente sabe que a nossa consciência cria a nossa realidade. Vocês sabem disso, né? Que a nossa consciência cria a nossa realidade. E aí eu vou deixar uma pergunta para vocês dormirem bem. Se somos nós que criamos a nossa realidade, você está gostando do que você está criando? E por que que você não escolhe outras coisas? Só vibra outras coisas, viu? Pensem nisso, tá? Então você está construindo a sua realidade com base no que você acredita. Só que se você deixar de acreditar, a realidade muda. Se você acreditar na coisa certa, né? Vocês entendem? Então, assim, para a gente poder criar realmente a nossa realidade, a gente não pode ficar refletindo projeções de registro, de ego. A gente tem que estar ali com a essência, entendeu? É outra energia, completamente diferente. Tá bom, amores? Fico muito feliz de ter estado com vocês. Eu sou muito grata pela doação de vocês, de verdade, tá, gente? Não importa o valor, quem doou, agradeço do fundo do coração. Vou deixar à disposição a aula. Quem doar vai receber gravado. Vocês, se quiserem receber gravado, é só pedir lá na equipe. Vocês têm todo o direito que doaram, tá? E de receber gravado, assistir de novo. É bom porque vocês vão lembrar. Quando vocês tiverem dúvida, vocês vão lá, liga a Denise, liga lá a Denise, viu, Flávia? Não é não? Denise Flix? Liga lá, a Denise, ó, Denise tá falando que não é para reagir. Ah, então, pronto, lembrei, não vou reagir, né? Porque às vezes a gente esquece. Às vezes primeiro a gente reage, depois lembra, né? Então assiste de novo, porque aí vocês vão saber mais ainda, tá bom, gente? Gratidão mesmo. Vou tatuar, Juliana. Não precisa, Ju, não precisa tatuar. Vocês vão dar conta e vai dar tudo certo, tá bom, amores? Um beijo enorme para vocês. Boa noite, viu? Façam a respiração, tá? Combinado? Tchau!